Boa tarde, mentoradas, tudo bem com vocês? Gente, hoje o nosso encontro vai ser sobre estruturação de cardápio. Eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha, né, uma tabela para te guiar na montagem do seu cardápio. Por quê? Primeiro, a gente precisa definir o nosso cardápio para depois a gente fazer os custos dele, que vai ser a próxima aula, que é a ficha técnica, e depois precificar. Renata, por que a gente não faz logo a aula de ficha técnica? Porque você tem que parar e analisar quais produtos você não vai manter no seu cardápio. Isso vai ficar mais claro com a aula de engenharia de cardápio, que aí realmente depois você vai entender que tem produtos que realmente não podem ficar no seu cardápio, porque ele acaba consumindo a margem de lucro de outros produtos. E então, na engenharia de cardápio, a gente vai categorizar os produtos que você vai definir hoje. Já tem produto que você, como dona de loja, já parou para pensar, não, esse produto aqui não faz sentido estar aqui. Sempre que eu coloco na vitrine, sobra, tem desperdício, é um produto que demora para fazer, é um produto que requer uma mão de obra muito delicada, muito especializada, a pessoa fica muito tempo fazendo aquele produto, em vez de ela poder ficar fazendo outra coisa. Então, esses produtos são produtos que você tem que pensar se realmente vale a pena estar ali. Tá? Por quê? O que a gente tem que pensar dentro de uma produção? Que ela tem que ser otimizada, ou seja, você conseguir fazer o máximo de produto em menos tempo e com menos mão de obra. Você tem que ter produtos fáceis de elaborar, porque se o seu funcionário está treinado, sai hoje, entra um outro amanhã, você não fica sem produzir aquele produto. É um produto fácil de treinar, um produto fácil de você colocar na ficha técnica. Tem que pensar também na embalagem, se esse produto, você está fazendo um produto que requer uma embalagem diferente, às vezes é muito grande, você tem que comprar uma embalagem própria para ele, as outras não servem, você tem que pedir longe. Então, é um produto também que você tem que rever se vale a pena estar ali. Então, você vai pegar o seu cardápio, vai sentar com calma, vai olhar item a item, sabor por sabor, e vai definir, vai montar se esse produto vai ficar ou não. Depois que você a gente fazer os cálculos de ficha técnica, que é o custo do produto, e a precificação, e começar a vender, a girar, aí sim a gente faz engenharia de cardápio. Por quê? Porque para ter engenharia de cardápio, primeiro você precisa ter custo do produto. Você primeiro precisa ter ficha técnica. Se você não tem ficha técnica, não tem como fazer a engenharia, tá? Então, por isso que ela não entra agora. Agora é como se fosse uma triagem. Triando meu cardápio para saber o que eu vou tirar aqui, o que eu vou colocar, porque da agora para frente eu vou realmente trabalhar com esses produtos, então vou precificar, vou fazer ficha técnica deles, vou girar eles, e aí, da agora para frente, você tem o seu cardápio montado, tá? Isso serve para restaurante, para doce, para cafeteria, para confeitaria, para marmitaria, para qualquer negócio. Você tem que ter um cardápio otimizado. Isso não significa um cardápio extremamente reduzido, tá? Se você tiver muito reduzido, o seu cliente começa a ficar sem opção. Então, você tem que ter ali um leque legal de produtos, e você também não pode ter um cardápio grande demais. Se você tem um cardápio grande demais, ou se você coloca tudo de uma vez no seu cardápio, você fica sem jeito de fazer estratégia de vendas. Por quê? Porque você já está ali rodando todos os produtos de uma vez. Então, vai com calma, faz uma estruturação. O ideal é que a cada 3 meses você lance um produto, tá? Diferente, isso é importante. E você começa a trabalhar esse produto. Então, se você vai lançar um produto a cada 3 meses, o ideal é que a cada 3 meses você dá uma atualizada no seu cardápio, tá? Não significa trocar todos os produtos, mas que você coloque ali uma novidade. E antes de lançar essa novidade, você trabalha isso nas suas redes sociais, você faça isso como um lançamento, você pode colocar uma promoção em cima disso. Então, você vai pensar como você vai lançar esse novo produto. Isso é importante para você estar sempre atualizando e fornecendo novidades para o seu cliente. Então, vamos lá. Hoje eu vou mostrar aqui, ó. Hoje é uma aula mais light, porque a passada foi, né? A aula passada foi mais difícil.
Essa planilha vai estar anexa nos conteúdos adicionais do módulo 3, estruturação de cardápio. Então, vai ter essa aula gravada lá, e embaixo vai ter a aba conteúdos adicionais, vocês vão clicar e vão fazer o download dessa planilha, tá? Já tá lá. Como que eu separei aqui? Separei uma categoria confeitaria, uma categoria restaurante, tá? Então, se o seu negócio é confeitaria, você vai clicar nessa. Se o seu negócio é restaurante, você vai vir aqui, tá? Ah, é indústria, mas é de doce? É confeitaria. Ah, é marmitaria. Então, você vai conseguindo adaptar aqui conforme tá nessas abas, tá? Primeira coisa, vou começar por aqui, ó. Como que eu vou definir o meu cardápio? Então, a criação de cardápio envolve considerar vários fatores para garantir que os itens atendam a necessidade e expectativa dos clientes, tá? Porque, às vezes, o que está acontecendo? Você está vendendo uma coisa, mas o seu cliente está na expectativa de uma outra coisa. Então, entra muito o primeiro item aqui, que é conhecer o público-alvo, tá? Conhecer o público-alvo. Então, para conhecer o público-alvo, o que a gente vai fazer? Usar o questionário para entender o seu público, que é o questionário que a gente viu lá no nosso primeiro encontro. Você vai passar isso para o seu público, coletar o máximo de informações, pode fazer um Google formulário, você pode mandar um QR Code, você pode fazer impresso na sua loja, você pode fazer as perguntas no próprio WhatsApp, mandar para os clientes, para você coletar, você tem que entender quem as pessoas estão comprando de você. Primeiro ponto é isso, tá? Isso é muito importante, porque às vezes você também está achando que está vendendo para um perfil de cliente, quando na verdade você está vendendo para outro totalmente diferente. E aí você está dando murro e ponta de faca. Você está tentando vender para um cliente que não vai comprar de você. Ou você está subestimando o seu cliente. Às vezes o cliente está esperando mais de você e você não está oferecendo tudo que você pode oferecer, entendeu? Você não está na altura da expectativa desse cliente. Às vezes ele está esperando que você faça combos, ele está esperando que você faça uma embalagem mais chamativa e você não está fazendo. Então, por isso que é importante você conhecer ali o seu público-alvo. O segundo, ó, todos esses que estão em vermelho é porque temos planilhas para usar, tá? O resto é observação mesmo, não tem planilha. Pesquisar a concorrência. Então, eu coloquei aqui, ó, análise de concorrência. Use a análise de concorrência para fazer a análise correta. Tá aqui na aba, já vou falar para vocês sobre ela, tá? Defina um conceito. Então, qual que é o conceito e o estilo do seu negócio? Ele é mais clássico? Ele é mais simples? Ele é mais chique? Ele é mais contemporâneo? Ele é mais delicado? Ele é mais romântico? Qual que é o estilo do seu negócio? Tá? Ele é mais para jovem, tem uma pegada mais descolada? Não, eu estou vendo que o meu público é mais idoso, então o meu negócio é mais clássico, mais requintado, mais confortável, meu ambiente. Então, você vai traduzir isso também no seu ambiente, nas letras que você coloca no seu cardápio, nas cores que você põe na sua loja, na montagem dos seus produtos, tudo tem que estar relacionado ao seu conceito. Por exemplo, se o seu restaurante é nordestino, comida nordestina, você vai fazer se o seu restaurante, por exemplo, é de comida nordestina, você vai focar nisso. Você vai mostrar que o seu ambiente tem a ver, que a sua comida remete a um ambiente nordestino, uma comida nordestina. Você vai fazer um cardápio nessa pegada, nessa temática. Você vai transmitir isso no seu atendimento, seja pelas vestimentas, uniforme. Então, tudo isso tem que estar ali de acordo com o conceito do seu negócio. Se, por exemplo, é uma confeitaria, você está passando a sensação que é uma coisa mais delicada, mais romântica, então você vai usar cores mais românticas, né? Candy color, você vai usar mais um azul mais claro, um rosa mais claro, você vai ter uma letra mais desenhada, vai usar laços, vai usar flores. Então, tudo isso você vai traduzindo no conceito do seu negócio. Isso é muito importante para você atingir o público que tem a ver com o que você está oferecendo. Por exemplo, se você está vendendo ali comida nordestina e o público não quer comida nordestina, aquele lugar ali não tá para isso. Então, será que eu estou no lugar certo? As pessoas vão parar aqui para comer? Tá? Porque às vezes você tem um restaurante lindo, maravilhoso, mas não está localizado na onde as pessoas querem. Elas não querem aquilo, elas querem uma outra coisa. Tá? Então, é muito importante você também fazer essa pesquisa da região que você está, por isso que a análise de concorrência é importante. Voltando aqui, decidir o conceito, então você vai sentar, pensar no seu conceito do seu negócio,
Por exemplo, da Nice, olhando o negócio da... Nice, tá me ouvindo? Você voltando no carro? Não tá indo o áudio. Eita. O conceito dela, por exemplo, ela é sushi, mas tem milhares de restaurantes de sushi japonês. Ela pode trazer um conceito diferente, ela pode fazer uma coisa mais voltada para surf, mais descolada, uma pegada mais havaiana, por exemplo. Ela pode fazer esse conceito, tá? Então, você pode trabalhar isso dentro do seu negócio. Diversificação. Então, tenha um leque de produtos e use as tabelas das abas para te guiar. Na aba lá, da aba abaixo. Aqui no caso, essas abas abaixo aqui, que você vai guiar para a gente fazer a estruturação de cardápio, né? Que é o nosso tema de hoje. Temporada dos ingredientes locais. Então, considere a sazonalidade de ingredientes e destaque pratos que incorporam ingredientes locais frescos. Então, vamos supor que aqui em Brasília, por exemplo, tem épocas que é morango. Você consegue comprar um morango mais barato, tem morango para todo lado, ele cai o preço. Então, se programe para nessa época você fazer um cardápio à base de morango, que você vai estar comprando um insumo mais barato, vai estar trazendo uma novidade aí para o seu negócio e vai estar diminuindo também o seu CMV. Por exemplo, tem gente que gosta de usar um ingrediente diferente, que outros lugares não usam. Aqui em Brasília, por exemplo, tem restaurantes que gostam muito de trabalhar com ingredientes típicos do Cerrado. Então, eles buscam esses ingredientes típicos do Cerrado, coloca no cardápio e faz uma divulgação falando sobre isso. Olha, a gente usa essa semente, a gente usa essa castanha, a gente usa essa raiz, ela é típica do Cerrado, tem um sabor diferenciado, então você consegue também trabalhar isso no marketing, numa postagem, numa divulgação, falar sobre isso, também gera curiosidade do seu cliente estar aí, indo aí experimentar, tá? Daí, Stephanie, pensa alguma coisa. Se você acha que tem um ingrediente diferente aí na Espanha que você poderia trazer e ressaltar, também é legal. Ou você quiser, de repente, usar até um ingrediente que é mais usado mais em confeitaria brasileira e você mostrar isso também, você pode fazer o inverso, tá? Vamos supor, não, ainda o pessoal não gosta muito de abacaxi. Não conhece, né? Que não gosta, não conhece. Você pode fazer uma sobremesa, mas à base de abacaxi, por exemplo, trazer isso, fazer uma divulgação em cima disso, tá? Então, vocês podem pensar sobre isso. Custo e precificação. Então, depois que a gente fez isso, estruturou, né? Depois a gente vai para a aula de ficha técnica e precificação para calcular o preço de venda, tá? Então, essa aqui é a ordem, para vocês não ficarem perdidos. O que eu coloco no meu cardápio, o que eu não coloco, como é que eu uso, como é que eu estruturo, tá? Então, aqui eu deixei essa sequência para guiar vocês. Público intolerante vegano. Tenha pelo menos uma opção vegana, tá? Hoje em dia é importante, pelo menos uma opção aí no seu cardápio. Teste e refine. Então, antes de lançar o cardápio, teste os pratos, faça uma amostra, peça feedback para os seus clientes, dê para os seus funcionários experimentar, instrua os seus funcionários no que tem naquele cardápio, naquele produto, se tem leite, se tem glúten, se tem açúcar, para ele consiga falar isso para os clientes também, tá? E faça os ajustes necessários. Não, ficou muito salgado, não ficou muito duro, essa massa não ficou boa, antes de você sair lançando esse cardápio. Pense na apresentação e na divulgação, como é que você vai fazer, né? Capriche nas fotos. Então, definiu o cardápio, experimentou, ficou isso mesmo, precificou? Bora agora fazer as fotos para fazer o marketing, né? Aí você vai colocar no iFood, vai colocar no delivery próprio, vai colocar nos banners da loja, vai colocar no Instagram, aí você vai caprichar nas fotos para você fazer isso. Equilíbrio de custos. Então, mantenha um equilíbrio entre qualidade de ingrediente e preço. Oferecer pratos de alta qualidade é importante, mas deve ser acessível aos clientes. A não ser que você tenha já assim, um restaurante que a pessoa já saiba que vai ser um preço mais elevado, ela está disposta a entrar e pagar por isso, você tem que ter cuidado com o seu preço, tá? Precificar certo. Precificar certo para você ter lucro é diferente de precificar caro. Tem gente que confunde as coisas, acha que só vai ter lucro se colocar o preço lá em cima. Aí não vende, não sabe como é que está o CMV desse produto, não sabe como é que está a margem de contribuição, só acha que se colocar o preço mais alto vai estar saindo ganhando mais. E não é assim que funciona.
Se você não souber o custo exato, o custo de produção, o custo de insumos, embutir isso tudo dentro do produto, entender o seu público, como é que você vai gerar valor agregado nisso, para só depois precificar, corre o risco de você assustar o seu cliente em vez de estar vendendo mais. Então, muito cuidado com isso, tá? O preço é fator decisivo de compra. Mas, se você coloca o preço muito baixo, corre o risco de você estar tendo prejuízo, não cobrir nem seus custos e não ter mais lucro nenhum. Se você coloca o preço muito alto, você pode assustar o seu cliente e não vender. Então, precificação é estudo. Você tem que estudar o seu cardápio e entender, na categoria de uma engenharia de cardápio, nos custos da ficha técnica, no estudo do seu público, qual produto você vai vender por qual preço. Certo até aqui, meninas? Isso é muito, muito importante que vocês entendam isso, tá? Isso aqui é a base, assim, a clareza na hora de você montar um cardápio, você entender isso. Agora, como que vocês vão estruturar, tá? Então, quem é de confeitaria vai vir aqui, quem é de restaurante vai vir nessa aba. Você vai colocar aqui tudo que você tem. Você vai sentar, isso aqui você vai fazer com calma, você vai tirar uma tarde, uma manhã para fazer isso aqui. Vai pegar o seu cardápio e vai colocar bolo. Legal, tenho bolo, tenho cupcake, eu tenho cookies, eu tenho as bebidas. Tá. Qual o tipo de bolo que eu tenho? Ah, tem bolo de chocolate, morango e cenoura. O que é ele? Ah, é um bolo de chocolate rico e úmido. É bolo de morango fresco com creme. É bolo de cenoura cobertura de chocolate. Qual que é o preço atual que você está vendendo? Por que eu quero que vocês coloquem isso aqui? Do jeito que está o seu preço aí hoje, tá? Para a gente, depois, na hora de precificar, vocês entenderem se você estava muito longe ou muito perto, tá certo. Então, você vai colocar o preço que você está aí hoje, para depois, quando a gente for precificar, você fala, nossa senhora, estava vendendo a 35, meu Deus, o tinha está vendendo no mínimo a 45. Então, deixa aí para vocês entenderem, terem clareza do produto de vocês. Quantidade vendida nos últimos 3 meses. Isso aqui nem todo mundo vai ter. Quem vai ter isso? Quem tem análise de vendas no sistema. Se você tem um sistema onde você lança suas vendas, né, todo dia, passa lá no sistema, você consegue extrair isso aqui no seu sistema, no software. Se você não tem, é importante que a gente comece a medir isso, tá? Depois eu vou colocar uma outra planilha aqui, para você fazer essa contagem. Então, por exemplo, hoje você vendeu 10 bolos de chocolate. Você põe aqui 10 e vai somando. Vai fazer uma tabelinha e vai somar. Isso aqui é muito importante para fazer engenharia de cardápio. Se não tiver a quantidade vendida, não dá para fazer. Então, 2 coisas que precisa ter para fazer engenharia de cardápio. O custo de cada produto, que é a ficha técnica, que nós vamos aprender na próxima aula. E a análise de vendas, a quantidade vendida num período de pelo menos 2 meses. Tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer engenharia de cardápio, vai ser uma das próximas aulas, mas vocês já têm que ir medindo. Vocês já precisam coletar isso, porque quando a gente chegar lá, é só a gente pegar a quantidade vendida e fazer o cálculo. Então, é importante vocês começarem a medir hoje. Se fica alguém lá no seu balcão vendendo, vai colocar uma tabelinha lá, se você não tiver sistema, e aí você vai lançar todas as vendas. Então, hoje eu vendi 30 coxinhas, vou colocar lá. Hoje eu vendi 50 bolos de chocolate, vendi 200 brigadeiros, vendi 100 docinhos de leite ninho, vendi 5 bolos confeitados, vai colocar tudo lá. Vendi 3 barcas de sushi prêmio, vendi 3 combo Moa Sushi, um exemplo, não sei os nomes, mas você vai colocar lá tudo que você vendeu, tudo que saiu de venda, tá? As quantidades. Porque é só assim que a gente vai saber qual produto tem que tirar. Por enquanto, nós vamos fazendo a triagem, tá? O dia de produção. Então, você vai colocar, não, que é o bolo de chocolate, eu produzo toda segunda. O bolo de morango, eu produzo na terça. Isso aqui já é uma parte do planejamento de produção, tá? O bolo de cenoura, eu produzo quinta. Ah, não, tudo isso aqui eu produzo um dia só e vou congelando. Aí você coloca o dia que você produz. O custo do produto a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, aqui você vai estruturar o seu cardápio. Onde que você vai fazer a triagem aqui? Na hora de você listar o que tem no seu cardápio, lembrando que precisam me mandar isso aqui para me ver, tá, gente? Vocês têm que me mandando as coisas para eu ver se vocês estão fazendo certo. Aí você vai olhar, cookie de aveia, cookie de
com passas e nozes. Nossa, eu tenho esse produto no cardápio e eu não vendo nada dele. Toda vez que eu faço ele, ele sobra. Aí você já coloca aqui. Você vai retirar ele, ou você já deleta ele daqui. Certo? Então, isso só vocês conseguem dizer. Na hora que você está fazendo isso, você vai pegar seu feeling e vai sentir, ou então você vai pela lógica de que produto que fica perdendo, fica desperdiçando. Ah, mas tem um cliente que ama bolo de limão. Quando ele vem aqui, não tem bolo de limão, ele reclama. É um cliente. Você não vai focar nesse, você vai focar nos outros que vão aí. Quando ele for aí, você fala assim, não, sabe o que é? A gente está fazendo uma reformulação no nosso cardápio e agora a gente está com esse produto novo aqui. Você já experimentou? Maravilhoso. Essa torta de merengue, não sei o quê. Tem que saber vender. Então, não tem esse, mas eu tenho um outro para te oferecer. Não fiquem presos em clientes esporádicos, tá? Você tem que ir no que a maioria está comprando. Então, na hora de fazer isso aqui, você vai ver qual produto você vai tirar do seu cardápio, inclusive bebidas, tá, gente? Mesma coisa que o restaurante, até deixei o exemplo do sushi, do restaurante japonês. Então, eu tenho de sushi e sashimi, eu tenho esses. O que eu tenho de prato quente? Eu tenho de sobremesa. E aí você vai ver, não, eu tenho essa fatia aqui de salmão cru. Sai bastante, vendo muito, produzo todo dia. Então você vai ver aqui, todo dia, de segunda a domingo, de terça a sábado, o dia que você está produzindo ele. Quantidade vendida nos últimos 3 meses, então tem que começar a medir também. E aqui, por exemplo, R$ 28,00, 6 peças. Ah, esse aqui é R$ 25,00, 6 peças. Então, por quanto que você está vendendo hoje, tá? O preço atual. Até aqui, entenderam? Dúvidas? Isso? Estão ouvindo? Não está aí no áudio. Stephanie, conseguiu captar? Sim. Então tá, agora a gente vai partir para análise de concorrência. Então, vocês vão sentar e fazer e me trazer na próxima aula. Gente, aqui é igual a faculdade, vocês têm que fazer a tarefa e me apresentar, viu? Vai fazendo as tarefas e vai me apresentando para ver se está tudo certo, se está tudo ok e onde que a gente tem que ajustar, tá? A gente vai por etapas, porque cada etapa dessa aqui tem um fundamento. Feito isso, na próxima aula a gente vai começar a fazer os custos de cada prato desse aqui. Então, quanto que é o custo de um cookie de aveia? Quanto que é um custo do cookie de chocolate? Qual que é o custo do cookie de meme? A gente vai fazer o custo do produto, que é a ficha técnica. Feito esse custo, depois a gente vai para a precificação. Só que, para chegar na precificação, precisa da ficha e precisa da gestão financeira, não se esqueçam dela, da matriz de gastos, porque nós vamos pegar os gastos e embutir dentro dos produtos, para você ter lucro em todas as suas vendas. Então, vai fazendo os gastos, vai anotando tudo que você gastou, água, energia, folha de pagamento, motoboy, internet, software, marketing, vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai anotando, vai nutrindo, vai crescendo a sua planilha, que depois a gente vai pegar e vai embutir dentro dos produtos, tá? Que é a parte mais complexa da precificação é essa, mas é a mais certa, porque aí você sabe que você está vendendo produto com lucro. Então, feito isso, análise de concorrência. Como é que vocês vão fazer isso aqui? Você vai pesquisar 3 locais diferentes e vai imprimir uma planilhinha dessa para cada local. Renata, eu só tenho delivery, eu não tenho loja física. Então, você vai pedir de 3 deliveries do mesmo tipo do seu. Se é restaurante japonês, se é comida japonesa, você vai pedir de 3 deliveries de comida japonesa, próximo a você. Vai olhar lá no seu Google Maps, quem é? Você vai digitar confeitaria. Quem são as confeitarias que estão próximas de você? Muita coisa vocês vão saber. Vocês estão andando na rua, você sabe quem são as confeitarias próximas. A Renata, não sei. Então, dá um Google e vê quem são as confeitarias mais próximas de onde você vai estar. Tá? Restaurante, enfim, você vai escolher pelo menos 3, tá? No mínimo. Se você tem uma loja física, ou no caso, né, você vai abrir,
uma loja física em um lugar, você vai pegar e vai fazer essa análise lá no lugar que você está querendo abrir. Ah, estou em dúvida entre dois pontos comerciais diferentes. Faz 3 de um e 3 de outro. Você pode também delegar isso aqui para alguém fazer. Como já viram falar em cliente oculto? É igual um cliente oculto, esse aqui. Você vai imprimir, vai deixar para a pessoa ir, você pode pôr no celular também as perguntas. Não, ó, fala para o namorado, para o irmão, para a irmã. Eu quero que você vá lá na confeitaria X e você vai avaliar tudo isso aqui para mim, como se você fosse um cliente oculto. Vai ser honesto, tá? A pessoa tem que ser honesta. Se for você que for lá, você também tem que ser honesta e sincera. Não, essa confeitaria é melhor do que a minha. Você tem que ter essa autocrítica, tá? Essa autoanálise vai ser muito importante. Então, você pegar essa fichinha aqui, vai levar lá. Vocês podem adaptar, colocar mais coisas, e você vai dar uma nota para esse lugar. Nota 0, se o lugar for péssimo, se esses itens aqui for péssimo. Nota 2, ruim. Nota 4, regular. Nota 6, o lugar for muito bom, tá muito legal. Só colocar aqui o nome do lugar. Então, vamos supor que você foi lá na confeitaria X. Cidade, você vai colocar a cidade. Vamos supor que foi Brasil. Estou abrindo lá na Asa Norte, uma confeitaria. Então, eu vou pesquisar ali confeitarias da Asa Norte. Quantas pessoas estão nessa visita com você? Ah, eu estou sozinha. Então, é só um. A data da visita, o dia da semana que se foi, a hora que você chegou, quanto tempo que você ficou ali, aí você vai pedir um café, um bolo, vai ficar ali, tá? Cliente oculto. Vai ficar ali como se nada tivesse acontecendo. Vamos supor que você ficou ali 2 horas. Quantidade de clientes no local quando você chegou. Então, você dá uma passada de olho assim, dá uma contada. Não, eu vi que eu tinha 8 pessoas quando eu cheguei. Quantos clientes ficou entrando quando você estava lá, mais ou menos? Não, eu vi que entrou mais umas 6 pessoas em 2 horas. Quantidade de mesas, você conseguir contar, também legal. Não, tinha 12 mesas. Quantidade de cadeiras, não, cada mesa tinha 4 cadeiras. Então, você vai fazer a conta. 48 cadeiras. Qual que é a idade média que você acha das pessoas que estavam entrando ali? Ah, eu acho que estava indo de 16 a 42 anos. Tinha adolescente e tinha adulto. Você viu se esse lugar estava fazendo entrega, estava saindo o motoboy do iFood? Ah, não vi nada, zero. Ah, eu vi. Toda hora estava chegando um iFood ali, saiu uns 3 motoboy. Você vai colocar aqui. Isso é importante para você entender se aquela região fica pedindo delivery, tá? Quantidade de funcionários que você viu, Leão. Tinha 3 funcionários. Quantidade de funcionários na cozinha, isso aí só se você conhecer o lugar mesmo, ou pedir para conhecer a cozinha, né? Que se pedir tem que deixar, é a norma da vigilância sanitária. Mas você pode tentar olhar, não, é aberto, eu vi que tinha lá umas 3 pessoas. Ou você pode perguntar, nossa, que legal, sua confeitaria, tem muita gente que trabalha aqui. É sondagem, tá? A gente tem que ir fazendo. Qual que é a avaliação visual desse lugar, né? Então, durante a visita, as áreas estavam limpas, área externa? Sim, não, você vai colocar aqui, se estava, se não estava. Não, está puxando certinho. Não está validando aqui. Você pode escrever a caneta depois. Qual que foi sua avaliação e qual foi a justificativa? Ah, estava limpinho, estava bem legal, bem arrumadinho. Fachada, não, a fachada estava horrível, estava caindo todo, caindo placa, não estava bonita, as cores estavam visíveis, estava chamativa. Se ficou satisfeito com a conservação das áreas externas, se você viu que, por exemplo, se tem um jardim, se esse jardim estava bem cuidado, se a comunicação visual da marca estava bem visível, então não, a confeitaria XY tem uma placa, tem uma logomarca, você vê que tem uma identidade visual, eles trabalham nas cores vermelho e rosa, e estava vermelho e rosa para todo lado, você vai colocar isso, tá? Por quê? Porque depois você vai ver como que você está perto dessa. Não, a minha é muito mais comunicativa, muito mais chamativa, eu trabalho muito melhor isso, o jardim é muito mais bonito. Tudo isso você vai encontrar os gaps dos seus concorrentes para suprir no seu negócio, tá? Beleza.
Agora, como que está dentro dessa confeitaria? Durante a visita, as áreas externas estavam limpas? Você ficou satisfeito com o todo? Não, estava sujo o banheiro, estava sujo o chão. Aí você vai relatar aqui. Luminosidade. Estava escuro, tinha lâmpada quebrada, lâmpada pendurada. Não, estava uma iluminação legal, estava bonita. Mesas estavam separadas, era tudo grudado uma na outra, todo mundo encostando. Temperatura, se o lugar é muito quente ou se ele tem ar-condicionado. Aroma, então se está cheirando fritura, nossa, fritou uma coxinha, o cheiro veio tudo no salão. Você vai colocar aqui. Se tem banner, móvel, display promocional, se eles trabalham marketing, como que está lá dentro. Se tinha alguma promoção do dia, se o material estava de acordo com a marca, então, não, promoção de bolos com um cafezinho, tinha display de mesa falando do bolo com cafezinho, tinha uma televisão passando a foto do produto, você vai colocar isso, tá? Cartaz, outro tipo de papel que não fosse da marca. Apresentação dos atendentes, tá? Então, como que estava o uniforme? Estava rasgado, estava sujo, não usava touca, estava sapato aberto, não, estava bonito, tinha um boné da marca, as meninas todas bem uniformizadas, então você vai colocar isso também, tá? Aqui de máscara é época de Covid, mas não tem necessidade, né? Ah, estava montando o produto ali na hora, precisava pegar, estava usando luva, não estava usando luva, estava passando a sensação que a mão estava suja, não estava? Como que estava esse atendimento? O visual dos atendentes é uma questão de cabelo, unha, você vai colocar também, tá? Produtos. Então, todos os produtos têm preço, né? Vocês sabem que aqui no Brasil é obrigatório que todos os produtos de vitrine tenham preço, tá? Nome e preço. Então, coxinha de morango tem que ter, cupcake tem que ter, brigadeiro, todos os produtos têm que ter seu preço. Eu não sei se aí na Espanha é assim também, né? Tem que ter preço na vitrine? Não? Aqui tem que ter. Senão o PROCON mete os ferros. É motivo até de denúncia. Então, tudo você tem que ter preço ali na vitrine. Se estava dentro do padrão, né, apresentado, por exemplo, não, ela colocou uma foto aqui de uma torta de morango, que tinha um monte de morango em cima, e você foi lá e viu na vitrine a mesma torta, que tinha um único morango lá, 2 pedaços de morango. Então, não tem padrão nenhum, não está seguindo nada do que está sendo apresentado. Se você gostou dos produtos, então você foi lá tomar um café, comer uma torta, se estava com gosto legal, uma temperatura boa, aparência, tudo isso você vai descrever aqui desse produto. E o valor do custo-benefício, você achou que valeu a pena? Que o preço que a pessoa cobrou vale o que você consumiu? Né, o tamanho, não, o tamanho era muito pequeno pelo preço que eu paguei, eu acho que o custo-benefício não compensa. Você vai colocar aqui que não e vai descrever, não, o tamanho era muito pequeno. Tá? Isso vai ajudar você a formar sua base de produto. O atendimento, como é que era o atendimento desses funcionários, né? Se era simpático, prestativo, se abordou os bem-vindos, se apresentou a empresa, se perguntou alguma sugestão. Isso é muito legal, gente, porque se você vai num lugar, por exemplo, que a pessoa não fez nada disso, e você está pensando em abrir um negócio ali próximo, você pode fazer isso. Não, aqui meus atendentes falam bom dia, seja bem-vindo, já conhece a nossa loja, quer alguma sugestão? Hoje a gente tem esse produto aqui no cardápio, é uma novidade. Então, você também vai ensinando os seus atendentes a vender. Como que era o ambiente, né, ali que você ficou sentado vendo, se tinha álcool, se era limpo, se o banheiro tinha papel toalha, sabonete, você vai olhar tudo, vai no banheiro, vai olhar tudo. Como que foi o seu atendimento? Nossa, esqueceram meu pedido. Eu pedi e meu pedido não veio. Demorou horrores. Entrou meu pedido errado. Serviu só uma pessoa da mesa. Estava eu e minha amiga e só serviu eu e o dela eles não trouxeram. Então, isso você vai olhar também. Se demorou demais. Então, o pedido foi rápido. Eu pedi, logo chegou quentinho, chegou, estava bem gostoso. Você vai ser honesto, tá? Sincero. Então, você vai avaliar. E o fechamento? Como que foi o fechamento da sua venda? Trouxe ali corretamente o seu
pedido, sua conta estava certa, estava batendo com o que você pagou, se ele sugeriu algum acompanhamento, como que foi esse atendimento, tá? Na entrega, se agradeceu, se os itens adquiridos estavam disponíveis, não, o que faltou, estava tudo ok com o que você pediu. Então, você vai ver esse atendimento do começo ao fim. E o tempo, tente pegar também o tempo que levou, desde o pedido, da hora que você fez o pedido, até a entrega final, a conclusão da sua venda, o seu pagamento, tá? O pagamento que você fez lá. E aqui eu deixei também questão de limpeza de mesa, ó, o pagamento que eu falei para vocês, se estava certo, se entregou o cupom fiscal, se falou obrigado. E aqui, ó, qual nota você daria ao unidade? De 0 a 10, não, né? De 0 a 6. Eu coloquei lá, né? Pode colocar 0 a 10 também nesse item aqui, não tem problema não. Você voltaria nessa confeitaria? Você recomendaria para um amigo? E descreva a sua experiência em uma palavra, seja negativa ou positiva. Por exemplo, eu fui num lugar que o que mais me chamou a atenção foi a demora de tudo. Demora para me atender, demora para colocar comida do meu prato, para trazer o meu prato, para fechar minha venda. Então, se eu colocar aqui, demora, tá? Não, eu vi que tudo tem muito capricho, seja na hora que você entra, a apresentação do prato, a identidade visual, o banheiro, tinha lá a florzinha, tudo na cor, combinando. Então, você vai colocar capricho, porque aí você vai ver, nossa, essa empresa tem muito capricho, nossa, essa aqui demora demais, tá? Então, tentem fazer isso pelo menos em 3 lugares, para você ir tirando as suas conclusões. Feito isso aqui, o que você vai fazer? Você vai trazer para o seu negócio as melhorias que você tem que fazer, tá? Você viu lá que, por exemplo, lá foi muito rápido o atendimento e você está demorando horrores. Então, isso pode ser um fator de desempate entre o seu negócio e o outro. A pessoa já foi no seu, viu que demora demais, e ela foi no outro e viu que é rápido. Então, ela está pegando os seus clientes. Tá? E negócio de alimentação são detalhes. Às vezes é uma conta errada que você levou para a pessoa, aquilo lá enfesou ela num grau que ela nem quer voltar mais. Então, você tem que saber conduzir essa venda, tendo os problemas que pode acontecer, para ela não achar que seu negócio é sempre assim. Então, se você sentiu que tá errando em algum processo seu de venda, de atendimento, de apresentação de prato, de demora, você vai sentar com a sua equipe, vai falar, depois se você fizer isso, você computar tudo isso aqui, analisar, você vai falar para a sua equipe, gente, é o seguinte, nós estamos localizados aqui num lugar onde tem mais um monte de restaurante japonês, eu visitei esses lugares, eu vi como é que é, e a gente está pecando demais no nosso atendimento. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Não negligencia isso. Isso aqui é papel de vocês, empresárias. Você tem que saber onde é que você está situado. E onde é que você é mais fraca, onde é que você é mais forte. Então, feito isso, você vai construir suas fraquezas, suas fortalezas. Não, eu vi que aqui no meu sushi, a qualidade dos meus ingredientes é muito melhor do que onde eu comi aqui. A minha apresentação é mais bonita, meu ambiente é mais agradável, mais arejado, mais confortável. Opa, então a gente pode traduzir isso no seu preço, porque você está oferecendo coisas a mais do que os outros. Agora, se você vê que, não, o meu está muito pior, está muito aquém disso aqui, os outros estão anos-luz na minha frente, muitas vezes você vai ter que vir no seu preço primeiro, mudar alguma coisa de estratégia de precificação, de marketing, para você captar essa clientela, fazendo uma base maior de cliente, para depois você ir subindo o seu preço, tá? Dúvidas sobre essa parte? Nice, tá com áudio agora? Tô. Oi. E aí? E aí? Não, eu acho que tá tranquilo. Teve só uma coisa que eu vi, eu tava no carro
E aí, por isso que eu não estava conseguindo falar, mas eu estava ouvindo. Que você falou para a gente, acho que foi na tabela passada, não era essa de avaliação, que você falou para a gente ir colocando o preço dos nossos itens, né? Isso, E atual. aí, isso. Por exemplo, eu trabalho com o preço do iFood é diferente do meu preço presencial. Presencial e o preço que as pessoas comprariam se comprassem, quando pedem diretamente com a gente. Eu coloco qual? Coloca Nos os pedidos. dois, Tá. tá? Pode colocar aqui, pode abrir uma aba. Essa planilha está destravada para vocês mexerem nela do jeito que vocês quiserem, tá? E pode colocar preço atual iFood, preço atual loja. Tá. Porque quando a gente for fazer precificação, a gente vai fazer das duas, de Beleza. loja e de iFood. Isso E aqui a não tem gente vai. problema, né? Eu trabalhar dessa forma, com o preço do iFood diferenciado da loja. Mas tem que ser diferenciado. Tem que ser, né? Tem que ser, senão você vai levar prejuízo. O iFood é sempre mais caro, Tá. tá? Qual que é a sua taxa lá no iFood? Tá em torno de 17, mais ou menos. Porque a nossa entrega é própria. Uhum. Na hora de precificar, você vai ver, porque além de colocar o preço de custo, o preço de venda, a gente pega o preço de venda da loja, acrescenta os 17, acrescenta todas as taxas, coloca o motoboy, vê se está fazendo raio de entrega grátis para precificar um valor de motoboy também, que só depois que sai o preço do iFood. Tá? Você tem que fazer com que todas as taxas do iFood fiquem dentro da sua precificação para você ter lucro, como se você estivesse vendendo na loja. Uhum. Tá? Se você não faz assim, o iFood está consumindo seu lucro. Tá. E está conseguindo fazer o financeiro? Tô. Esses últimos dias foram bem corridos lá. Graças a Deus o movimento tem melhorado, sabe? Assim, consideravelmente. Então, foi mais corrido, assim, mas tô conseguindo me organizar melhor. Beleza. Aí o que eu quero que vocês façam? Vai fazendo o financeiro de vocês e manda para mim no privado. Renata, fechei uma semana de financeiro. Ficou assim. Manda aquela planilha para mim no WhatsApp. Porque aí eu vou ver, não, CMV ela está fazendo, colocando tudo com custo de mercadoria vendida. Aí a gente vai fazendo, certo? Uhum. O CMV. Beleza. Por quê? Vocês têm que começar a ver o seu CMV toda semana. Então, vamos supor que hoje, ó, dia 25/9 até domingo, até dia 1º. Então, de hoje até dia 1º, eu comprei, aí você vai lá na sua planilha, que você está lançando todo dia, cadastrando todo dia, você vai filtrar lá, custo de mercadoria vendida. Não, eu comprei R$ 3.000 de insumos e embalagens. Só esses dois, insumos e embalagens. E quanto que você vendeu de hoje até domingo? Qual foi o seu faturamento? Ah, não, vendi 12 mil, por exemplo. Então, se você viver semanal, está em 25. Vai pegar os seus custos e dividir pelo faturamento. Está em 25%. Ah, então tá legal. Então, eu vou tentar manter nesse padrão. Vamos supor que na próxima semana, seu estoque estava muito defasado, você teve que comprar muita coisa. Aí você vai olhar do dia 2, de segunda, aí você escolhe o seu período, né? Geralmente eu faço de segunda até domingo, por exemplo, a conta. Não, agora eu vou olhar do dia 2 até o dia 8. Aí, começo de mês, eu precisei repor muito estoque. Eu fui lá, fui lançando minha planilha, eu comprei R$ 15.000. Tá, e quanto que você vendeu? Ah, eu vendi 30 mil. Opa, então seu CMV já faz 50%. Já começou o mês de outubro com o CMV alto, de 50%. Então, O limite era quanto que a gente tinha falado do CMV? Ou não tinha? Não tinha, né? Era uma coisa. isso aí você vai. O mais certo vai ser depois quando vocês fizerem inventário de estoque. Lembra do inventário? Sim. Tenta fazer o inventário no dia 1º agora, de outubro. Tá. Que é aquele que você vai contar lá no seu
Eu tenho uma outra dúvida também, talvez seja mais em relação a isso, que eu até esqueci de tirar depois com você. Por exemplo, se eu tive que comprar lá no Moa, os funcionários, eles jantam lá. Então, eu tenho que comprar esses alimentos, né? No caso, arroz, feijão, farofa, tem um tipo de proteína variado e tal, e etc. Esse custo dessa alimentação deles entra onde? Isso vale alimentação. Você viu que tem Vi. lá no bloco pessoas, vai ter assim, vale transporte, uniforme, FGTS, INSS, Folha Salarial, freelance, Prolabore. Dentro desse bloco tem o vale refeição. Se você paga o vale refeição para os funcionários, porque você gasta R$ 3.000 por mês de vale, você vai lá pôr 3.000, vale refeição. Não, eu compro e faço a comida aqui. Faz uma estimativa de mais ou menos quanto que você está gastando de insumo para fazer essa comida lá e vai colocá-la como vale refeição. Se você não faz isso, ou então pega insumos, né, da sua cozinha, do seu estoque para fazer comida para o funcionário, isso está afetando o seu CMV. Porque você está usando insumos que não está tendo venda sobre ele. Uhum. Certo? Então, tipo, eu sei assim que certas coisas eles usam. Sei lá, cebola, sabe? Acho que alho também. E sei que, tipo, coisas assim, uma coisa ou outra, assim, de tempero talvez vá, entendeu? Uhum. Aí você pode estimar. Não, acho que de tempero que eles estão pegando uns R$ 100. Entendi. E mais as outras coisas, tá? Isso é muito importante colocar, tá? Porque senão você acha que o seu CMV tá de um jeito e ele tá de outro. Porque Nossa. lembra que o CMV é compra dividido pela venda. Se não tem venda, porque eles não estão comprando, aí aqui tá errado. Uhum. Tá. Certo? Aí vocês fazem essa planilha de matriz de gastos, manda para mim e façam essa aqui, tá? Essa aqui vocês vão pegar, vão pensar no cardápio de vocês. Aqui, ó, deixei aqui início. Essa planilha já está lá nos conteúdos adicionais, tá? Dentro da plataforma. Tá. Aqui eu expliquei como que vocês vão definir o cardápio. Você que é restaurante, você vai entrar aqui, ó. Até deixei mais ou menos estruturado com comida japonesa. Tá bom. Aí você vai acrescentar. Não, além desse sushi, eu tenho um outro. Você acrescenta uma linha aqui e vai colocando, vai colocando. Tá bom. Coloca o preço. Isso aqui para você pensar no seu cardápio e já pensando no que você vai tirar. Que, tipo, não, tem um combinado aqui que não sai nada. Então, aí também falando sobre isso. Obviamente que eu tenho produtos que saem mais e outros que saem de menos, né? Claro. Só que, ao mesmo tempo, esses mesmos produtos, tipo, é igual como eu acho que eu falei sobre isso na aula passada, que eu utilizo o mesmo insumo, entendeu? Só que eu consigo produzir coisas diferentes. Aí, nesse caso, eu retiro o item também? Porque às vezes a montagem dele é que não está atraente. Entendi. Está acontecendo alguma coisa que ele não está saindo. Uhum. Entendeu? Vai ficar mais claro na engenharia de cardápio. Mas por que eu estou falando para vocês fazer essa triagem e já tirar os produtos daqui? Porque na próxima segunda-feira nós vamos entrar na ficha técnica. E aí, se você tem um cardápio muito extenso aqui, você vai desprender assim, uma energia surreal para fazer ficha. Então, foquem nos produtos que vendem. Uhum. Depois a gente vai trazendo produto novo. Mas assim, pensa assim, os meus 10 mais vendidos. O que é? Quais os 10 produtos da minha confeitaria inteira que esse não pode faltar de jeito nenhum, que eu boto na vitrine e vende, e o povo pede, o povo gosta. Foca nesses. Coloca esses aqui. Ah, não, agora tem mais esses outros que também esporadicamente saem. Coloca. Não, esses aqui não saem nada. Nada. Não. Ah, uma vez ou outra. Também não coloca. Se você tiver sistema de vendas, de análise de vendas, você puxa aqui pelos últimos 3 meses, ó. Uhum. Puxa aqui, quantidade vendida nos 3 meses. Por exemplo, não, eu vendi um combinado de sashimi de 6 peças, eu vendi 250 unidades. Esse aqui eu vendi 100, esse aqui eu vendi 12.
Nossa, vendeu, tipo, em 3 meses você vendeu 12. Então é muito pouco. Será que já não é um caso de tirar e depois reformular com um outro produto? Ah, uma Entendi. bolinha de arroz coberto com fatia. Tá. Uhum. Não, porque perto dos outros ele é muito pouco. Então, é legal se você tivesse informação dos últimos 3 meses, anotar aqui. Renata, não tem. Como é que eu faço? Vou mostrar uma planilha para vocês. Vocês têm esses registros Tem. de jornada de vendas, tá? No sistema tem. Isso. Então, você consegue puxar. Você tem também, Stephanie? Não, não tenho. E eu já ia te perguntar em relação aos bolos de encomenda, porque, por exemplo, de vitrine eu já sei mais ou menos o que sai e o que não sai. Agora, por exemplo, de bolo de encomenda, que é algo mais personalizado, eu tenho, por exemplo, uns 10 sabores, se eu não me engano. Só que eu não tenho controle, tipo, do que sai mais e do que sai menos. Eu vou, tipo, nessa análise, eu acho que esse sai mais que esse, e vou tirando também, ou eu deixo como tá para ter mais opção para o cliente em questão de escolher o sabor dele. Você fala recheio que não sai muito? É porque eu tenho, por exemplo, 10 recheios. Tem os recheios que, obviamente, são o carro-chefe que sai mais, que é os mais comuns, tipo ninho com Isso. Nutella, Esse sai você vai bastante. deixar. Uhum. Tipo de fruta também eu vendo bastante, doce de leite, que as pessoas gostam bastante. E aí já tem uns outros que não saem tanto, mas saem esporadicamente, porque algumas pessoas gostam, como o Red Velvet, por exemplo, não é tão comum, mas tem muita gente que chega especificamente por ele. Uhum. Então, eu deixo todos os sabores porque já é bem enxuto, é uns 10 sabores, na verdade. Se for uma coisa que é muito pouco, tipo assim, não, é um no mês, aí você tira. Tá? Se for assim, não, toda semana sai pelo menos um, aí você deixa por enquanto. Uhum. Mas se fosse uma coisa muito rara, aí tira. Uhum. Tira. Aí depois, isso não é um rompimento definitivo, não, tá, gente? Tá, é só para facilitar na hora de fazer o cálculo. É só para você. Depois, mais para frente, eu senti, nossa, o pessoal tá pedindo demais o Red Velvet. Eu tirei ele daqui. Aí você volta, mas você volta pontual. Você informa o seu cliente que você vai ter Red Velvet na sexta e sábado. Você Mas pode é que fazer eu o trabalho máximo. com encomenda. Porque eu sou encomenda, né? Se fosse de vitrine, eu daria. De vitrine eu já sei mais ou menos o que sai e o que não sai. É. E também tem a questão que eu faço muita coisa esporádica, mas aí não vai dar, né? Eu realmente vou ter que ter um cardápio. Né? Tipo, Isso pelo aqui, menos gente, é cardápio raiz, tá? O que é cardápio raiz? É o cardápio fixo. Isso aqui vai ser o Então, eu cardápio. ficar criando não vai dar certo, né? Aí você pode colocar, tipo, por exemplo, aqui embaixo, ó. Vou voltar aqui. Eu mudei a tela. É cardápio raiz. Que é a estruturação do seu cardápio base. O cardápio que, se eu ligar aí no sushi hoje, vai ter temporada de camarão. Se eu ligar amanhã, tem temporada de camarão, um exemplo, tá? Confeitaria, mesma coisa. Ah, não, eu só faço cookies de chocolate no sábado, aqui, ó, dia de produção no sábado. Mas todo sábado tem? Então deixa ele aqui, todo sábado tem. E todos os entrar... itens que eu vendo, inclusive ali de mesa doce, tem que entrar aí também? Tem. Ai, meu Deus, tô lascada. Isso aqui você vai ver, a hora que você falar assim, meu Deus, por que meu cardápio é tão grande? Por isso que eu tô aqui sofrendo. É grande, eu faço evento, faço casamento, eu tenho que ter muita opção. Meu Deus do céu. Tá. Entendeu? Então você vai ver, porque aqui é onde você vai sentir, tipo, não vale a pena ter isso, não vale a pena ter isso. E aí, aos poucos a gente vai construindo. Até o final da mentoria, vocês vão ter certeza assim, do que fica e do que sai. Mas já é importante você estruturando isso aqui, para poder fazer suas fichas técnicas. Tá? Então você pode colocar aqui uma. Por exemplo, eu tenho um produto que são o morango decorado. Aqui onde eu moro, o morango é assim, por época. Mas não é como no Brasil, que chega um tempo, fica ruinzinho, mas você encontra. Você não encontra. É tipo escasso, escasso mesmo. Então eu tenho ele, por exemplo, só ele fica no catálogo, né? Para as pessoas verem que é morango com chocolate, que vai decorado e tal. Só que, por exemplo, eu só vendo nessas datas específicas, que é do final para o início do ano. Coisa de 2 a 3 meses. Depois já não consigo, tanto é que eu coloco lá, somente em temporada, né? Também entro, eu já tiro logo esse e deixo para colocar só quando realmente for a temporada.
Só quando for temporada, porque os produtos que vão ficar aqui são os produtos que vocês vão calcular a ficha técnica. Uhum. Por isso que é o cardápio raiz, porque esses você tem que saber o custo mesmo. Uhum. Assim, não, pus ali, o esporádico Red Velvet, mas eu tenho que saber o custo dele, porque pode ser que um cliente peça. Sim. Então, eu tenho que fazer ficha técnica deles. Todos esses que vocês vão colocar aqui, vocês vão fazer a ficha deles. Aí eu vou ensinar para vocês como é que faz a ficha semana que vem. Mas já enxuga, por quê? Porque depois que você começa a fazer a ficha, é um processo cansativo. Né? Você vai ter que ter a ajuda da sua equipe para pesar as coisas, anotar para você. Ou você vai ter que ir lá para dentro para pesar, para anotar. Isso vai... Gente, ficha técnica, vocês vão fazer o resto da vida. Tá? O resto da vida. Não tem como ficar livre dela. Não tem. Eu adoraria falar para vocês que tem, mas não tem. Porque se você vai lançar um cardápio novo, um produto novo, você já tem que fazer a ficha de cara, antes de você precificar, tá? Mas, por exemplo, se eu vim aqui e fiz a ficha do cupcake de baunilha, eu vou fazer a ficha dele uma vez só. Ela vai ficar gravada lá na sua planilha. Então, você sabe que o cupcake de baunilha, ele custa R$ 2,50 para você fazer. Quando que você vai atualizar isso depois? Se tiver um aumento de insumos. Não, a baunilha pagava R$ 40 o litro do essência de baunilha, agora eu estou pagando 60. Aí você vai atualizar só o preço. Você não precisa fazer toda a ficha de novo, e coletar, e pesar. Não, só se você mudar a receita. Não, o cupcake tinha 200 gramas, agora tem 300. Aí você vai e ajusta lá a quantidade. Ou você trocou os insumos, não, usava farinha de trigo, agora estou usando farinha de amêndoas, eu usava isso, agora estou usando uma outra coisa. Aí você mudou a receita, você fez um novo produto, aí você tem que fazer uma nova ficha, tá? Mas depois eu vou explicar para vocês. Só para vocês saberem que o que você listar aqui, é produto que você tem que saber o custo, porque você está vendendo. Se você está vendendo com prejuízo, você tem prejuízo. Tá? Se estiver vendendo com preço errado, custo errado, está tendo prejuízo. São produtos assim, que movimentam o seu negócio. Por isso, você tem que ter ele muito certinho aqui. Até coloquei, ó, esporádico Red Velvet. Vai deixar? Deixa ele aqui. Faz uma linha aqui de esporádico. Coloca, quanto que eu vendo? Vendo, sei lá, 15. E deixa, tá? Agora, como que vocês vão medir, anotar a análise de vendas? Se você tem no sistema, você vai extrair do seu sistema. Você vai colocar lá no dia 1 de fevereiro de 2023 até o dia 1 de julho de 2023. Você consegue pegar toda essa informação de vendas categorizada. Né? Então, é vida isso. Se você conseguir colocar na confeitaria nova lá, vai ser uma mão na roda para você. Tá? É muito importante, ajuda muito para você fazer promoção, estratégia de venda, tudo. Conferir se não está tendo desvio de mercadoria. Então, por exemplo, você produziu 80 cupcake. Então, tem que ter 80 vendas de cupcake lá no seu sistema. Se não tem, tem alguma coisa errada. Tá? Então, é importante para isso também. Renata, não tenho nada. Onde é que eu anoto? Ó, vou deixar essa planilhinha lá anexada lá também, que é a análise de venda. Então, você pode vir aqui, ó, no dia. Então, no dia 1º, quanto que eu vendi de copo, brownie, bolos, para listar os produtos que tem no dia e quanto que você vendeu no dia. É um trabalho mais braçal. Mas, para quem não tem sistema, funciona. Porque depois a gente vem, filtra e vai ver, vai somar esses produtos. Tá? Não, quero ver tudo que eu vendi de bolo chocolinho. Aí a gente vai vir, não, vendi aqui 1, mas aqui vendi 2, 3, 10, 20. E aí a gente coloca aqui, depois passa para essa planilha. Ó, então a gente pode usar o filtro depois para ver. Então você pode colocar os dias do mês aqui. 2, 3, todo dia que você teve venda. E aqui, depois a gente soma e coloca aqui. Não, então aqui, ó, nesse período, por exemplo, de 1/6 a 1/8. Quanto que eu vendi de bombom de morango? 76. Qual que é o valor desse produto? 8. Aí aqui já está com fórmula, no verdinho. Que tipo que ele é? Ele é sobremesa, ele é encomenda, ele é prato principal, é entrada, é bebida? Aí você vai anotando, tá?
é mais demorado, mas As bebidas também vai entrar, né? Aí no... vai. Mas assim, dê preferência para os produtos. Uhum. Se tiver muito difícil contar, foca nos principais. Foca nos produtos. Aí você vai vir aqui, vai listar, é uma tabelinha. Você vai anotando e depois você soma e coloca aqui. Mas tenta colocar um sisteminha. Você não consegue, não dá para colocar um sistema, não dá para colocar um brasileiro aí por causa da emissão de nota fiscal, né? Eu tenho que ver essa questão, porque aqui não tem como é que você contrata um software e tal, eu tenho que comprar o completo. E por enquanto eu só tenho o do Caixa, então eu teria que comprar o Caixa que vem com o visor, que vem já dentro dele o sistema, e aí tenho que ver. Você já tentou ver se no sistema que você está usando não tem frente de loja? Ele só registra total e, por exemplo, ele consegue colocar alguns itens, igual, por exemplo, eu tenho separado tarta, doce, tipo café, bebidas, mas muito genérico, eu não conseguiria colocar todos os itens. Então seria meio complicado. O ideal Mas é isso eu você posso ver mais pra frente. o ideal você fazer por sabor, por exemplo, não, bolo de chocolate foi tanto, bolo de morango vende tanto, bolo de abacaxi. E você cadastra, na hora que a sua atendente está fazendo a venda, ela passa no bolo de chocolate. Aí ela vai marcar uma Aqui são venda. muitos itens, teria que ser realmente esse digital, mas eu vou dar uma olhada depois quanto que tá saindo para comprar. É porque às vezes esse que você está usando, você consegue fazer às vezes um upgrade dele, né? Uhum. E eles pagam um pouquinho a mais para você ter isso. Aí não sei, tem que ver como é que é no seu sistema, que geralmente tem, né? Porque aqui a gente tem uns simples, tipo Consumer, Catedral, que funciona, faz esse frente de loja. E são sistemas bem baratinhos, assim, tem de R$ 100 por mês, 130. E ele faz essa função. Uhum. Mas para você aí, eu acho que não vai dar, porque esses também já emite cupom, faz a parte fiscal, né? Aí para fazer isso, no caso, não sei se daria para pegar um daqui. Certo, meninas? Ficou alguma dúvida? Das coisas passadas também? Alguma dúvida que vocês queiram tirar do negócio mesmo? Por enquanto, acho que não. Nice, fez a missão, visão, valores? Tô fazendo, ainda tô meio enrolada, mas vou fazer tudo e vou te mandar. Eu estava vendo aqui, eu estava abrindo o sistema e eu estava vendo essas quantidades para ver se eu tinha mesmo fácil, sabe? E aí eu tenho aqui. Até você estava falando, Stephanie, de sistema, eu uso aqui que é o Conta Ruby, é de um pessoal daqui de Brasília. É bom Você esse. conhece, Renata? Conheço. Tem alguns clientes que usam ele. Eu Ele é gosto dele. muito legal, porque ele é online, Ele roda no computador? roda com internet, entendeu? Tipo, você consegue acessar de qualquer lugar. De repente eu poderia usar meu caixa convencional para fazer o ticket ali simples e rápido, que sai com número de fatura, e pegar um sistema realmente só para me trabalhar com ele, só para me ter, né, esse controle. Talvez seria até bom, porque aqui, se eu tenho tudo registrado, eu tenho que declarar tudo. E aí, para mim, também não é interessante. Então, de repente, se puder mandar para mim lá no grupo, manda o nome, assim, eu dou uma pesquisada. É porque eles instalam isso remoto, né? E assim, é um site. E aí você entra no seu cadastro, você pode entrar do celular, de qualquer computador, entendeu? Basta ter internet. Esse foi um dos motivos que eu quis ele, porque antes eu tinha que ter dois computadores. Tipo, sempre tinha que ter um instalado. Era o do caixa e um outro, sei lá, que eu usava de escritório, essas coisas. Só que era péssimo, porque o computador não podia sair dali. Eles tinham que estar sempre interligados, entendeu? E esse não, esse fica na nuvem, rede, sei lá, na internet. Então, em qualquer lugar você pega. Interessante. Aqui não tem assim, normalmente fica instalado dentro do próprio caixa. E ele é legal porque, tipo, toda vez que você fecha o caixa, aqui a gente tem 2 turnos, né? O turno da manhã e o turno da noite. Aí ele manda um e-mail lá para você do cadastro
com o fechamento de caixa e, tipo, ele te dá um, assim, do que foi vendido. Tipo, sei lá, no meu caso, foram vendidos 3 combinados, 35 peças. Foram vendidos 2 T-Max Philadelphia. Ele já te dá isso do fechamento do caixa, entendeu? Ele é legal. Isso ajuda bastante. Nossa, gente, o sistema facilita muito. A coisa principal que o sistema faz, assim, que é o principal da gestão mesmo, é esse número de vendas, porque ele é muito importante para fazer engenharia de cardápio. Sem ele não dá para fazer. E você marcar na mão, igual essa planilhinha que eu mandei, é mais sofrido, né? Todo dia, né? Tem que marcar todo dia e corre muito risco de errar. Certo? Sim. Certo. Vou subir essa planilhinha lá de análise de vendas também. Então é isso, meninos. Hoje a aula foi mais light, porque semana passada foi pauleira. Mas se prepare, que a próxima também é pauleira, que é ficha zero. Mas eu estou super ansiosa para a próxima. Eu preciso muito de sair precificando essas coisas urgente. Isso. Essa semana mesmo eu recebi um pedido e eu fiquei quebrando muita cabeça, porque me pediram 2.000 galhetas, biscoito esses decorados. E só que é biscoito muito mais simples do que eu faço normalmente na loja, decorada, porque como é em grande quantidade, e claro, grande quantidade, a gente tem que dar uma reduzida no preço. E eu fiquei assim, meu Deus, qual é a porcentagem que eu cobro? Nossa, eu fiquei assim super perdida. Aí foi mais ou menos no chutômetro. Eu espero, no prejuízo eu não saí, porque eu pelo menos consegui tirar o custo de cada uma, botei ali mão de obra, tal, e essas coisas, então, mas eu preciso muito de uma planilha assim mais eficiente. Então já estou ansiosa para a próxima aula. Pega essa semana para fazer essa análise dos seus produtos, coloca aí e faz também a parte do financeiro. Porque depois que a gente fizer o custo, a gente precisa juntar os dois para precificar. Tá? Tá bom. Se qualquer dúvida, vocês mandam para mim. Tá bom? Tá bom. Então tá, meninas, boa semana, bora para cima. Garra nessas tarefas aí, para não deixar acumular nada. Porque da agora para frente vai começar a parte de cardápio. E aí, essa aí, ó, eita, atrás de bicho. Tá bom, tchau. Tchau, Luiz, obrigada. Tchau.